Muito bem, como vai? Tudo bem? Boa noite. Vamos rapidamente meditar na palavra de Deus. Romanos 4, verso 25, tem mais uma mensagem importante de Deus para nós. Diz o seguinte: o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Repito, o qual, por nossos pecados, ele foi entregue. E depois ele ressuscitou. Para quê? Para nos justificar. Nos libertar das obras, nos libertar da idolatria, nos libertar de todo o caminho que o humano quer nos colocar. É interessante que hoje eu estava atendendo um paciente meu, do Rio de Janeiro, e nós estávamos conversando e tal, e aí começamos a falar de uma pesquisa de uns jovens universitários, muito interessante. Por quê? Porque nessa pesquisa, eles detectaram que nós, seres humanos, não ouvimos o que o outro fala. É muito interessante isso. Por quê? Porque eu estou falando, pregando, e a maioria das pessoas pegam pedaços do que eu falo. Tem pessoas que ficam com raiva porque ouvem que eu falo da lei, não a favor da lei. Porque a lei me condena, eu não posso ser a favor de algo que me condena e falo a favor de Jesus, da graça e do perdão. Muito bem. A pessoa, ela pega o mal que eu falei da lei. Ela não... Boa noite, Neuza, bem-vinda. Alessandra, bem-vinda. Ela não pega o contexto do que eu estou falando. Silvia, boa noite também. Porque o ser humano é assim. Por exemplo, eles fizeram uma pesquisa num shopping e o rapaz chegou no segurança do shopping e falou assim: por favor, o senhor pode me ajudar? Pois não. Eu quero assaltar a Casas Bahia, onde ela fica? O segurança olhou e falou: ó, você vai entrar primeiro à direita, depois você vai ver do lado esquerdo, ela fica ali. Posso ir? Ele falou: claro, segue. Olha a doidura. No outro segurança, ele chegou e disse assim: eu tô a fim de fazer um sequestro, qual que é melhor, na Casas Bahia ou na Lojas Americanas? O cara falou assim: cara, vai na Bahia, que você tá perto mesmo, tá com umas promoções boas. Esse é o ser humano. As pessoas não te ouvem quando elas não têm interesse. E quando tem, ouve por partes. Se ela entende que você não é a favor da lei e ela é legalista, automaticamente tudo que você falar é desviado no ódio, na raiva e não querer te ouvir. Por isso que pregar graça é complicado, é difícil. Não opera, Deus não consegue operar na mente dessas pessoas, porque eles dizem enxergar. E quando eles dizem enxergar, Jesus falou: bom, já que vocês enxergam, vocês não precisam de mim. Porque eu poderia dar vistas a você. Aí eu caio no sentido lógico e básico do que representa Jesus. E como eu venho dizendo já há um tempo, Jesus está fora do Evangelho. Ele é nominalmente proferido só, para que na pós
prospecção do nome dele, venha a riqueza, o dinheiro, as leis, as regras. Ele virou uma tábua, um trampolim para qualquer coisa que as igrejas desejam. E eu quero, dentro do que nós lemos agora em Romanos 4:25, que ele foi entregue, porque quem matou Jesus foi Deus. Não foi Romanos, não foi os judeus, não. A religião provocou, mas Deus resolveu moê-lo. E Jesus resolveu entregar-se para ser moído. Por quê? Nós estamos falando em não cometer pecados quando você aceita Cristo. Aí vem um número X de pecados que eu e você não podemos cometer. Por exemplo, sexo. Falou em pinto, pepeca e bumbum, é morte. Você não pode falar isso, porque esse é o pecado. O crente só carrega isso na cabeça. Sexo. Ele não tem mais nada para levar. Sexo. Esse é o principal. Tanto é que se alguém mata na igreja, se justificar está tudo bem, mas se traiu, ou pegou uma mulher, ou transou com alguém, pronto, aí você é esmagado no mesmo dia. Porque essa é a mentalidade. Então não posso beber, não posso fumar, não posso comer carne de porco, tenho que guardar o sábado, não posso transar, tenho que ser virgem, tenho que casar virgem, tenho que ficar casado, amando ou não amando. Que se lasque o que você está sofrendo, você escolheu, casou, que se dane a tua vida. E as pessoas acreditam em tudo isso. E fazem uma lista. E aquela lista não é o suficiente, porque nós vamos procurando. Jesus falou, olha, se você olhar, fez. Jesus estava dizendo, Paulo falou, olha, se você for efeminado, se você for mentiroso, se você for beberrão, se você não vai para o céu. Aí Jesus fala, olha, se você maltratar o teu irmão, odiar o teu irmão, você se tornou assassino. O que eles estão querendo dizer? Eles estão querendo dar uma lista para você? Não. Não, porque a lista é infindável no mundo de pecados. Jesus, Paulo, Pedro, todos, o Apocalipse, quando falam nesse sentido, ele está dizendo, ninguém vai para o céu. Porque ninguém consegue cumprir na sua excelência a lei. Ninguém consegue cumprir a lei de Deus, os desejos de Deus, que tem os olhos puros e que odeia o pecado. Deus não sabe lidar com o pecado, nunca soube lidar. Tanto é que enquanto vocês estão fazendo uma lista, Deus tirou Adão e Eva do Éden por causa de um. Você não precisa pôr uma lista. E é o que eu prego. Qual é o um pecado que você e eu temos? Enquanto você está querendo dominar a mente das pessoas e dar uma listagem de comportamentos para ela, você tem um pecado como Adão e Eva, porque você é pecador. Por você ser pecador, você já é banido do Éden como Adão e Eva foram. Quando eles cometeram o pecado, eles se tornaram pecadores. Não pecaram mais. Cometeram um pecado. Se tornaram pecadores. Ao se tornar pecadores, acabou. A lei precisa ser cumprida, porque eu falei que morreria. E eles foram expulsos do Éden por causa da justiça de Deus. Porque Deus é justo. Porque o que ele fala, ele não volta atrás. Aí eu lhe pergunto, Adão e Eva por um pecado perdeu a salvação, perdeu o Éden, perdeu tudo. Você, por um pecado, perdeu a salvação, perdeu o Éden, perdeu tudo. Então, não me venha com churumelas de colocar uma listagem de idiotice na vida das pessoas. Quando você descola de Jesus
e olha para as leis, os comportamentos e as regras da sua igreja, você só vai infernizar a vida dos outros. Quando eu digo que Jesus não é conservador, porque se ele fosse, você estava ferrado. Conservador é idiota. Conservador ele se acha melhor que o outro. Aí um conservador disse, o conservador não é bom e também o que não é conservador também não é bom. Eu falei, mas dos dois, um tem uma vantagem. O que não é conservador não enche o saco dos outros. O que não é conservador não enche o saco e não se mete na vida dos outros. E vocês, conservadores, religiosos, se metem. Evangélicos se metem. Porque vocês se acham Deus. Porque vocês se acham o tal. Porque vocês se acham bambambam. Porque vocês são porteiros e soldados do céu e vocês estão aqui para definir quem vai e quem não vai para o céu. Por um pecado, Adão e Eva, puf. E por um pecado, você e eu, puf. Não por muitos pecados. Não vem com essa idiotice de pegar a listinha para falar mal de gay. Não, porque a Bíblia diz que efeminado não vai para o céu. Quem julga também a Bíblia diz que não vai para o céu. Quem mente, ela diz que também não vai para o céu. O covarde, ela diz também não vai para o céu. Então, se você for pegar a listagem de nomes, ninguém vai para o céu. Por comportamento, ninguém vai para o céu, porque todo mundo comete seus erros, suas falhas, desvia seus objetivos, mesmo frequentando igreja. Mesmo sendo um cristão sincero e verdadeiro. Por quê? Porque como Adão e Eva cometeu um pecado e perdeu o Éden, você tem um pecado que é ser pecador. Você também perdeu o Éden. Não tem salvação para Adão e Eva, não tem salvação para você e para mim. Não pelos pecados que eu cometo, porque eu sou um pecador. Aí começa a história. Aí começa o entendimento de quem é Deus. Aí Deus resolve dar a sua vida, não sendo pecador, ele vem à terra, se faz homem, vive 33 anos sem pecado, e Deus disse que o salário do pecado, o recebimento para o pecado é a morte. Adão e Eva morreram, todos nós morremos, Jesus veio, não cometeu pecado, portanto ele não podia morrer. Mas foi morto. Porque eu disse que ninguém o matou, foi o próprio Deus que o matou. Porque a Bíblia diz que sobre ele recaíram todos os nossos pecados. Você sabe o que é todos, não? Você não sabe, né? Você tem problema cognitivo. Você é daqueles que eu falei no início que não ouve. Só ouve partes que te interessam, mas não ouve o que está sendo falado, o que Deus fala. Quando cai sobre Jesus todos os pecados do mundo, meu, seu, do Clélio, da Silvia, da Neuza, do pastor, da igreja, do bispo Macedo, caiu sobre todos os pecados nossos, deles e meu e seu, caíram sobre Cristo. O peso na cruz, sobre a lomba de Jesus, o pagamento foi esse. Por um Deus que se tornou homem e não tinha pecado. E que se ofereceu para o Pai, que é o Deus juiz, que deveria destruir a terra por causa do pecado, porque não combina a santidade de Deus, a bondade, o amor, com essa desgraça que nós vivemos aqui. Não tem união. Então como é que Deus fez para fazer uma união? Uma ponte? Ele deu o próprio Deus, o próprio Filho, matou o próprio Filho. E sobre o Filho caiu o pecado de todo esse mundo aqui. Porque ele enviou, Deus amou esse mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo para salvar o mundo dos seus pecados. E quando cai sobre ele, é a justiça de Deus caindo na terra como um meteoro 1000 vezes maior que a terra, descendo para estilhaçar a terra. Essa é a justiça de Deus.
acabar com os pecadores, com o pecado, com toda a desgraça. Aí ele vai dar o seu filho, que é 1.000.000 de vezes maior do que esse meteoro. E esse Jesus abre os braços e dá uma proteção na terra. E a justiça de Deus vem sobre o pecado, o pecador, o pecado, e ao invés de destruir a terra, eu, você, o pecado, o pecador, ele bate em Jesus. Ele destrói Jesus. Ele mói Jesus. Ele implode e explode Jesus. E a justiça de Deus caiu em quem? Em Jesus. Matou, estilhaçou, não caiu sobre nós. Porque Jesus, como ele não tinha pecado, ele falou, Pai, Deus o ressuscitou. Por que ele foi ressuscitado? Porque ele não podia morrer, porque ele não tinha pecado. Não tendo pecado, não podendo morrer, ele ressuscitou. E todos aqueles que nele crê será ressuscitado do último dia. É uma coisa ligadinha à outra. Tem nada a ver com esse mundaréu de pecados e pecadinhos e pecadores, pecadeiros, essa imbecilidade, essa maldade, coisa de gente com problema cognitivo. Como eu expliquei no início, são doentes. E essa doença germina, um passa para o outro para o outro, o outro para o outro, aquilo pega e aquilo acaba virando evangelho. E não é evangelho, mas vira evangelho porque um monte deles saiu pregando. Pastores, doutores, doutorados. E aí o povo mais humilde acredita em quem? No Sherry ou no doutor fulano de tal, pastor que tem doutorado nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha e onde quer que seja? Claro que ele não vai me ouvir. O que eu falar, ele vai... O que Jesus falava, ninguém ouvia, mas o que o sacerdote, o que os fariseus falavam, eles ouviam. Então, quando cai sobre Jesus, o Cristo, acontece duas coisas. Primeira, um amigo meu, muito amigo meu, amo, uma pessoa do bem, um amor de pessoa. Ele foi multado no fim, perdeu a carteira. Não porque ele, mas o carro que estava no nome dele. As multas caíram sobre ele, ele teve que pagar e aí ele perde a carteira. Aí o advogado dele entra na justiça e diz para o juiz, cara, o meu cliente não pode pagar 2 vezes a mesma coisa. Meu cliente já pagou as multas do crime cometido. E agora você tira a carteira dele, ou seja, ele está pagando 2 vezes. Pagou a multa, está pago o crime. Aí ele vai e tira a carteira para pagar novamente o crime. Jesus é o nosso advogado, a Bíblia diz. Ele me advoga. Eu sou pecador, vivo em pecado. Não vou parar de pecar, de errar, de falar merda, de mentir, de fazer um monte de bosta. Vou fazer e você vai também porque ninguém me engana. Nem pastor, nem ancião. É tudo conversa fiada. É tudo larápio. Tudo conversador. É tudo igrejeiro. Lá todo mundo é lindo. Então fica esperto. Então Jesus, como é meu advogado, ele deu a vida. Por que Jesus deu a vida? Eu preguei agora aí. Fala você. Jesus morreu por quê? Deus virou homem, Deus matou o filho, moeu o filho, como diz a Bíblia, pelos nossos pecados. Se Cristo morreu pelos meus pecados, por que eu também tenho que morrer pelos meus pecados, se meus pecados foram pagos?
Se Deus deu a vida por causa dos meus pecados, limpando os meus pecados pelo seu sangue, por sua morte, eu estou limpo. Deus não pode me condenar, mesmo eu sendo pecador. Ele não pode, porque ele fez isso com Jesus. Ele não pode fazer duas vezes. Ah, Sherry, mas vai todo mundo para o céu? Não, não vai. Mas não por causa de pecado. É porque escolheram não ir. Cara, nós vamos para o céu, Jesus vai. Eu não quero, cara. Você sai fora. Eu prefiro o inferno. Lá eu vou ter minhas minas, vou tomar meus goró. É uma escolha. Ele não vai ser condenado porque ele é pecador e porque peca. Não. Porque Cristo morreu pelos pecados do mundo. Ele salvou o mundo dos seus pecados. Eu não serei condenado, porque Cristo foi condenado no meu lugar. O outro que não vai é porque não quer ir. Não tem interesse nenhum. Eu já vi gente falar, que preguiça, o Éden, aquela puta, aquela zona, aquela meleira. É uma opção. É uma opção. Agora, a beleza do Evangelho está aí. Mas não querem compreender, não querem ouvir, querem seguir os mandatários, porque o ser humano não sabe viver sem líder. O ser humano não sabe viver sem olhar, sem enxergar, porque ele não tem fé, ele não vive pela fé. Se você fizer um corredor todo colorido e falar para você passar lá dentro, que tem 70 pastores orando por você, que você vai ficar rico, você vai ser curado, você vai e acredita, porque você viu. Mas você não vive pela fé. Você vai na igreja sabatista, guarda o sábado, não come carne de porco e começa a seguir as normas, as leis, tenta não pecar, porque você precisa fazer. Para junto com Deus, Deus morreu por mim, agora eu faço a minha parte. Porque se você não fizer a tua parte, você não tem fé de que Jesus morreu por você e que você não pode se perder. Porque Deus não pode matar o filho dele e depois me matar. Não seria justo. Não teria justiça. A ira de Deus não cai sobre mim como as igrejas pregam, como a minha igreja prega. A ira de Deus caiu sobre o seu filho. O meteoro da ira de Deus bateu no paredão chamado Jesus Cristo. E Jesus salvou o mundo. Não, mas se não for da igreja adventista, não vai para o céu. Ah, se não for da Batista, se não for da Assembleia, se não for... É assim, tá bom? Espero que você tenha compreendido com mais clareza, que você tenha ouvido e compreendido que Jesus deu a vida por você. E por isso, pela fé, você foi salvo. Quem crer será salvo. Um beijo. Até a próxima live. Obrigado. Tchau.